Vivemos em uma sociedade consumista e machista. A questão é se nós, enquanto publicitários, vamos apenas continuar reforçando esses aspectos ou se a nossa função é de desconstruir, retrabalhar esses estereótipos. É a frase da Glícia Pontes, coordenadora do curso de Comunicação Social da Universidade Católica do Ceará. Olá, estamos começando mais um programa Assunto do Dia pela sua Rede Brasil de Comunicação. O nosso assunto de hoje é sobre uma ferramenta que tem movimentado uma grande indústria no Brasil e também no mundo, a publicidade. Ela é capaz, inclusive, de influenciar crianças e adultos, ditando moda e valores. Mas como está o crescimento do mercado publicitário brasileiro? A qualificação dos serviços publicitários é a chave para alavancar os lucros de qualquer empresa. E para conversar conosco sobre esse assunto, sobre a publicidade em si, nós contamos hoje com a presença em nossos estúdios do Anselmo Albuquerque, ele que é professor de Publicidade e Propaganda da IBGM e também diretor de planejamento da agência Massapê. Além dele, também contamos com a presença do Edson Martins, ele que é diretor da agência Martipet. E você é o nosso terceiro convidado especial a participar, interagir conosco. Temos as nossas linhas interativas para que você possa interagir. 0 Operadora 81 3424 1547 ou também o 3424 1977. Está passando no rodapé do seu vídeo para que você possa conferir, anotar e entrar em contato conosco. Se você não quiser participar ao vivo, você vai poder deixar sua mensagem com a nossa produção. Está aí o Almir, o Dalvino também para anotar a sua dúvida, a sua pergunta, seu comentário. É claro, você internauta que está nos assistindo em todas as partes, através da internet pelo www.rbctv.com.br, você também é convidado a dar uma passada nas nossas redes sociais. O nosso endereço no Twitter é o @Assunto do Dia TV. Eu disse @Assunto do Dia TV. E através do nosso Facebook pelo endereço Assunto do Dia. Fica aqui aguardando a sua participação. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos ao programa Assunto do Dia. É um prazer tê-los aqui e trazer uma reflexão muito interessante sobre publicidade para que a gente possa conhecer mesmo, de fato, você que está em casa assistindo em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo, por que não assim dizer, através da internet, conhecer realmente a atividade de vocês, né, como publicitários. Por exemplo, eu queria primeiro saber aqui do Edson Martins, justamente, qual o papel do publicitário, né, na comunicação? Bom, na verdade eu acho que o publicitário ele fica no centro da comunicação porque ele é o catalisador das ideias de marketing do cliente, dos veículos de comunicação, da criação das mensagens, da formatação das mensagens. Então o papel dele é tentar catalisar tudo que é necessário na comunicação para o desenvolvimento de uma ideia, um serviço ou um produto, de maneira resumida. Muito bem. Agora, há alguma diferença, eu queria saber aqui do Anselmo Albuquerque, há alguma diferença, seja bem-vindo, há alguma diferença entre publicitário, né, a publicidade e propaganda, ou as coisas, ou os dois andam juntos? Na teoria, bom dia a todos. Na teoria, sim, existe uma diferença por causa do nome e a denominação. Publicidade, você publica algo, você tem esse tipo de efeito. A propaganda é a função de propagar uma mensagem, mas no dia a dia é a mesma coisa, né? O curso é publicidade e propaganda, a gente se considera publicitário, mas atua na propaganda, os prêmios são prêmios de propaganda, não de publicidade. Então, é isso. Agora, hoje, como é que está o mercado hoje? Está superaquecido? Está faltando mão de obra ou não? Como é que está o mercado hoje? Não, acho que assim, depende do lugar que nós estamos falando. Por exemplo, no caso em Pernambuco especificamente, ou no Nordeste, como todas as áreas de serviços que envolvem que a gente chama de indústria criativa, tem uma carência de mão de obra, né? Mas assim, a demanda existe, ela é formada por uma série de universidades que, como foi dito na matéria, nos últimos anos se consolidaram. Então existe uma mão de obra que é entregue ao mercado, mas a nossa área tem uma percepção muito assim, de que a prática faz uma diferença muito grande. Então essas pessoas nem sempre estão preparadas, o preparo dela acontece nas agências. Então nós estamos com uma demanda grande de gente talentosa, e aí é nosso trabalho formar essas pessoas que saem formadas da faculdade, formar na vida real. Então hoje o principal acesso desses estudantes, desses profissionais que se formam na área de publicidade e propaganda seriam as agências de publicidade? Ou existem outras alternativas que essas pessoas podem buscar, aqui, pelo menos aqui em Pernambuco, no cenário atual? Pode trabalhar em produtoras de vídeo, pode atuar no marketing do cliente,
Mas assim, o importante ressaltar é que, por causa das novas universidades, com curso de propaganda sendo difundido, a gente tem mais gente no mercado. Com isso, a gente tem mais opção de escolher quem é o melhor. Antigamente não, há 5 anos, 10 anos, poucas pessoas eram formadas em publicidade e propaganda e atuavam na agência. Você tinha psicólogo, jornalista, administrador, tudo isso trabalhando na agência. Hoje em dia, por mais que a teoria não substitui a prática está cada vez mais dentro das universidades e a teoria ajuda, sim, como base para o desenvolvimento do profissional. Agora, aproveitando a fala aqui do professor, não é? Aproveitando, o que seria, né, o conceito de marketing mix? Marketing mix é você trabalhar, o que a gente chama de marketing 360 também, que é você trabalhar vários canais ao mesmo tempo. Antigamente você fazia um plano de mídia com TV, rádio, jornal, hoje em dia você tem diversos canais, você tem redes sociais, você tem a internet, saindo da rede social, que são os blogs, os sites, você tem ações diferenciadas nas ruas. Hoje você precisa ter um trabalho além daquele convencional para tentar atingir seu público de forma inusitada e de forma criativa. Isso é o desafio da gente diário, é a gente fazer ações que as pessoas se surpreendam sem ser apenas um comercial de TV. Hoje já se pensa bem diferente com relação ao momento, inclusive, como o senhor disse, habitual, não é? Hoje temos redes sociais para se trabalhar, não é? Temos a internet bem forte, não é? E como que vocês trabalham, enquanto profissionais publicitários, trabalham com as redes sociais? Quais recursos vocês utilizam para realmente vender um produto? Veja, eu acho que é assim, alguns princípios da propaganda não mudam nunca. Você começa pelo princípio da ideia. Qual é a ideia? Qual é a minha necessidade de comunicação? O resto, digamos, eles são instrumentos e meios para isso. Então, as redes sociais, as novas mídias, a mídia online, ela deu um impulso muito grande às novas possibilidades. Mas o princípio continua sendo o mesmo. Eu tenho um produto ou um serviço para vender, um público para ser atingido, cativado, seduzido. E aí, assim, como é que eu vou fazer isso? Isso começa de uma ideia, não começa dos veículos ou dos meios de comunicação que você tem. Começa da ideia, da abordagem que eu vou dar para isso. A partir daí, o que você tem hoje é uma riqueza, é um universo muito grande de mais mídias que você usa. Né? Inclusive, temos participações, perguntas das pessoas nas ruas. Vamos conferir a primeira. O que é mercado publicitário? O mercado publicitário, uma pergunta boa, inclusive, para as pessoas que não conhecem, né, o trabalho do profissional de publicidade. O que seria, professor? O mercado publicitário somos nós, as agências, são os veículos de comunicação, são os profissionais de marketing que formam esse grupo e é um mercado que gera riqueza para o Estado. Assim, a gente movimenta, o investimento publicitário vem crescendo, algumas mídias diminuem seu investimento, porém ele sempre está crescendo. A internet há 3 anos, 4 anos representava 1%, 2% do investimento de mídia total, hoje já está em 5%. Algumas não verdades, como o jornal está diminuindo, a revista está diminuindo, isso a gente não vê. É uma falácia no caso. No investimento depende real. Depende do lugar, né? Assim, depende da situação, do mercado, porque assim, por exemplo, nós tínhamos no Nordeste, se você notar, um grande público, a gente que não tinha acesso à informação, às vezes mais simples, como o jornal. E quando essa pessoa passa a ter um poder de renda maior, ele começa a comprar o jornal. Então é diferente de um estado, de um lugar como de um outro nível. Vamos pegar um exemplo mais radical, Nova York ou Londres, que eu acabei de voltar, onde a pessoa, todo mundo já está com o seu iPad. Então são momentos de mercado diferentes. Está certo que o mundo está se aproximando mais ou menos. Mas só para completar a informação, acho que mercado publicitário, se a gente fosse falar assim, mercado bancário, então é os bancos e tal, né? Então a gente tem tentado, acho assim, inclusive com a participação da ABAP, dos sindicatos das agências e tal, mudar o conceito que é para a indústria da comunicação. Porque, na verdade, é muito difícil quando você fala só de agências, porque o mercado bancário pode viver só dos bancos, mas nós, agências, não vivemos, como eu disse, Anselmo, sem os veículos de comunicação, sem as produtoras e elas, claro, sem nós. Então é uma cadeia produtiva, que chama cadeia criativa, que é assim que, inclusive, nós representamos um pouco do Recife, né? E é importante dizer, porque aqui é um polo da indústria criativa que está se fortalecendo cada vez mais, que é para valorizar os estudantes, a intelectualidade, isso é uma coisa muito boa para o Brasil, né? Não passar por mão de obra apenas braçal. Então, esse mercado publicitário, para fechar, assim, entenda-se como, na verdade, nós estamos tentando ampliar o que é o mercado publicitário para ser uma coisa maior do que o restrito às agências de propaganda também. Muito bem. Temos outras perguntas, vamos conferir mais outra pergunta. O que influencia um consumidor
na hora de fazer as compras? Muito boa essa pergunta, inclusive, né? Muitas pessoas se deixam levar, inclusive agora, 13º chegando, né, um dinheirinho a mais no final do mês, enfim. O que realmente influencia, como é que vocês trabalham, né, os conceitos, a ética que está inclusa também nesse processo do trabalho de vocês, como o próprio presidente do Sindicato dos Publicitários, o Antônio Carlos Vieira, ele falou, inclusive, tem esse código de ética que é forte, não é? Enfim, eu queria que vocês falassem a respeito, começando aqui pelo professor Anselmo. A gente tem um órgão que regulamenta a propaganda, chama CONAR, que é o Conselho Nacional de Regulamentação à Propaganda. Ele ajuda muito a gente, porque ele que dá até onde a gente pode ir e como a gente pode ir, apesar de ser autorregulamentador, ou seja, não é um órgão, não é uma instituição pública, somos publicitários, são profissionais de marketing, são grandes anunciantes que compõem esse conselho e julgam se aquela propaganda está adequada para ser veiculada ou não. Então, isso é muito importante, porque a gente já tem a consciência do nosso dever como profissional. Por exemplo, anúncio de bebida. A gente não pode fazer um anúncio de bebida sem ter a tarja lá, beba com moderação. Ou com alguma mensagem que educa ou previne as pessoas daquele tipo de produto. Então, assim, isso é muito importante para a gente na questão ética. Tem algumas discussões que aí são mais polêmicas, que é em relação a anúncio para produtos para criança, anúncio de brinquedo, que se tem uma parte da sociedade que quer que seja proibido, mas assim, eu acho que aí já é muito drástico. Eu acho que toda criança quer brincar e toda criança quer saber quais são os brinquedos que existem e estão disponíveis para ela. Então eles vão ver aonde? Na televisão. Entendo. Na verdade, assim, a pergunta dela, como é que era? O que define a compra, né? Isso que define a compra. Primeira resposta de todo mundo seria o preço. O preço. E na verdade não é o desejo. Né? Então, assim, o desejo faz que eu tenha determinados valores. Isso que a Anselmo falou é uma coisa importantíssima, porque a partir do momento que eu trabalho com o desejo da pessoa, seja em relação a um produto, a uma marca, qualquer coisa, eu tenho que ter os limites éticos para saber como é que eu vou, até onde eu posso ir, para que eu não esteja induzindo a um consumo inconsciente, a um consumo desnecessário. Visto que nós moramos, vivemos a nossa história de uma sociedade de consumo e capitalismo. Exato, Se não fosse assim, não seria. Mas nós estamos dentro de um jogo sociológico, ideológico, que trabalha isso. Então, esse é um princípio básico. Mesmo dentro desse princípio, você tem que ter limites, que é o que o Anselmo estava falando. Né? Então... Inclusive, na época da faculdade, eu estudei uma cadeira de Introdução à Publicidade e Propaganda. E lá o professor ele falou justamente que tem o uso das cores como parceira nesse processo também de produção de uma peça publicitária e tudo mais. Por exemplo, quando se fala de alimentação, quais são as cores que habitualmente se usam? Né? Mas é que tá. Aí é um método, por exemplo, de trabalho e pensamento. Sempre que eu sei uma teoria, o meu princípio de publicidade é assim, como é que eu faço diferente? Então, geralmente é bom nem saber as regras, porque eu acabo mudando. E tem coisas muito engraçadas, porque eu acho a teoria muito importante para você tê-la, para você saber como trabalhar. Mas tem horas que ela pode ser um perigo. Então, semana passada eu estava num debate na Federal, na universidade aqui, e quando ele falou aquilo, ele estava falando de uma campanha que tinha feito, e eu mesmo não tinha aquela análise toda teórica que estava por trás. Então, assim, é claro que as folhas influenciam. Agora, eu tenho acho que 20 e alguns anos de propaganda, vou dizer, eu sempre usei as que eu achava bonita. Então, não sei dizer se amarelo e vermelho é mais para alimentação, nunca tive esse discurso. Muito pelo contrário, às vezes eu chego para o cliente e falo assim, mas qual é a cor que você acredita? Né? Tem um caso clássico também de uma cliente que falou assim, você pode fazer campanha de qualquer cor, tá? Menos amarelo. Eu falei, tá certo. Aí eu levei uma campanha e falei assim, tudo certo, agora eu vou lhe dizer, eu só quero dizer, a campanha é amarela. Ela já colocou a mão na cabeça, mas é porque eu queria mostrar uma chama, um fogo, não tinha como não ser amarelo, laranja, vermelho. Ela provou perfeitamente. Então, desde que você pense o porquê, né? Então, assim, você vai tem um contexto, né? Tem um contexto. Então... Muito bom, inclusive. A gente conheceu um pouquinho aqui, logo no início, uma introdução realmente bem rápida de como funciona, né? Como um profissional publicitário atua no mercado publicitário de maneira geral, confeccionando peças publicitárias, enfim. Mas ainda há muito que se falar, existem alguns pontos importantes e polêmicos que a gente vai trazer aqui no próximo bloco.